Olá para todos, iniciando mais um vídeo no meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje trazendo então um assunto sobre os corpos sutis. O meu primeiro vídeo para o meu canal, gravado em 2001, sobre os corpos sutis, foi sobre os corpos sutis, e eu procurei hoje fazer uma revisão para trazer para vocês essas informações mais atualizadas, mais completas sobre o assunto. Existem muitos vídeos que falam sobre os corpos sutis, muitos livros que falam sobre o assunto, mas o objetivo além de atualizar, trazer um pouco mais de informações sobre o assunto que é tão interessante, tão vasto e que nos envolve diretamente com seres em evolução, né? Então, na realidade, nós somos compostos por campos de energias que estão estruturados devido à nossa essência, ao nosso espírito, ou como muitos chamam também, nossa mônada. E a nossa mônada, então, seria em essência o nosso espírito que comanda todos esses campos de energias, todas essas estruturas sutis que um ser usa para poder evoluir ao longo das encarnações, das várias experiências evolutivas que o ser traz e que vai acumulando nesses corpos sutis. Então, nessas estruturas energéticas, a gente, na verdade, é um somatório da energia que cada um desses corpos representam, a energia que cada um desses corpos geram. Nós vamos ver em detalhes a característica de cada um deles, a função de cada um deles. E esses campos de energias que nós próprios geramos, e vai interferindo nos ambientes em que vivemos, vai interferindo nas outras pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia, de uma forma rápida ou de uma forma contínua, e uns vão interferindo nos outros com essas estruturas energéticas das quais os nossos chakras fazem parte, né? De cada um desses corpos sutis. Eu tenho alguns vídeos mais antigos que falam sobre os chakras. Se quiserem procurar na biblioteca ali dos meus vídeos, na videoteca ali no YouTube, eu falo então dos chakras superiores e inferiores. E assim, quanto maior a evolução de um ser, maior a sua aura. A aura é o somatório de cada um desses corpos. Então, devido à evolução do ser, os nossos corpos vão entrando em frequências vibratórias cada vez mais sutis, mais elevadas, e em consequência a aura, que é a soma de todas essas energias de cada um dos corpos, vai se intensificando, se expandindo e gerando toda uma mudança no campo ao seu redor de energia, que pode ser tanto para o bem, no caso de uma evolução, essa aura se expandir e influenciar outras pessoas, influenciar ambientes, ou uma pessoa que é muito negativa, uma pessoa extremamente maldosa, que vai ter uns corpos bem denegridos energeticamente, e a aura dessas pessoas vai ser pequena e densa, escura, mas também influencia o ambiente onde essa pessoa vive e influencia quem se aproxima dessa pessoa.
Então é bom sempre termos em mente esses dois extremos, que com a evolução nos tornamos cada vez mais expansivos, com um campo de energia cada vez maior, mais abrangente e transformando os ambientes onde estamos, e as pessoas que são negativas, que permanecem com os seus corpos em desequilíbrio, suas auras densas e os ambientes onde elas vivem bem densos, bem negativos, ou mais ou menos, né, conforme a pessoa. Isso foi inúmeras vezes verificado na história da humanidade, se nós observarmos os próprios relatos das vidas de Buda, de Jesus, de Nazaré, de Francisco de Assis, Madre Teresa, Francisco Cândido Xavier, o Padre Pio de Petrocina, entre outros tantos seres que pela bondade exalavam tanta energia boa, os próprios corpos em harmonia constante, em equilíbrio constante, sintonizados com frequências do amor, da harmonia, do equilíbrio, que eles, na expansão da energia de cada um dos corpos deles, eles expandiam para os ambientes onde estavam e muitas vezes, não raro, favorecendo a cura das pessoas que os procuravam. Cura muitas vezes mental, emocional e até mesmo física. E é claro que Jesus foi o grande ser, o maior exemplo que temos, por ter sido a maior hierarquia a se manifestar aqui no plano físico, e justamente por ter seus corpos tão evoluídos, por estar no nível tão evoluído, que ele não chegou a ter um corpo físico, mas sim ele se materializava. Inclusive eu tenho também um vídeo que eu falo em especial sobre isso. Então a cura de uma pessoa saudável, ou a preservação da saúde, né, depende muito da energia que a pessoa gera a nível mental e emocional, como vamos ver agora na descrição de cada um dos corpos. Então, pela classificação da teosofia, nós possuímos 6 corpos sutis. Depois eu vou fazer a diferença entre a classificação que o Espiritismo fala, né? Então, esses 6 corpos constituem o mais sublime, o mais elevado, o mais transcendente, a nossa mônada, que muitos chamam de espírito. Seria a nossa essência, né? Então a mônada é difícil de defini-la, senão em poucas palavras, porque o que seria a mônada, né? É uma bola de luz. Cada um do ser, mesmo o ser mais primitivo, a sua mônada vai ser em essência uma bola de luz, porque para esse ser primitivo, a essência dele é ligado aos níveis divinos, sublimes. A diferença é que um ser pouco evoluído, ele traz os corpos inferiores dele pouco evoluídos, com pouca experiência, com tendências mais de errar do que acertar. À medida que o ser vai evoluindo, vai transcendendo a si próprio na escalada evolutiva ao longo das encarnações e das experiências pós-encarnação no plano espiritual, no plano sutil ou no plano extrafísico, o ser vai evoluindo e vai aumentando essa, entre aspas, bola de luz, ou seja, a mônada vai evoluindo, vai crescendo, vai transcendendo, vai adicionando conhecimentos, informações que vão ajudar, vão facilitar que os corpos inferiores recebam cada vez melhor influência, cada vez maior conteúdo,
já que a mônada seria o núcleo, ou é o núcleo que recebe todas as informações assimiladas por cada um dos corpos. E essas informações vai ficando retida apenas as informações evolutivas, as que acrescentam experiência e evolução. As experiências negativas vão sendo superadas, vão sendo transcendidas e com o tempo fica na memória, mas não atrapalha mais o ser. Os corpos sutis superiores, como o corpo átmico e búdico, são os primeiros níveis de expressão da mônada. Então a gente vai ver que abaixo da mônada tem o corpo átmico e tem o corpo búdico. Essas expressões têm um nome sânscrito por justamente vir de origem. A teosofia tem a sua origem lá na Índia. Então esses nomes são como átmico, que é alma, se for ver, e búdico, de ser transcendente. Então o ego humano não está presente nem na mônada, nem no corpo mental, aliás, nem no corpo átmico e nem no corpo búdico. O ego vai estar presente só nos corpos inferiores. Ao iniciar o ciclo de evolução na matéria, a mônada interage com as leis que nela vigoram e, de modo gradual, desenvolve-se pela sua experiência. Percorre longa trajetória pelos reinos mineral, vegetal, animal, elemental, para daí chegar ao reino humano e depois reino divino. Enquanto no reino mineral, vegetal, animal e elemental exprime-se por meio de uma alma-grupo. Também eu tenho um vídeo que eu gravei sobre a evolução dos reinos, se vocês procurarem também, uns vídeos anteriores. Então, os reinos inferiores ao humano, a mônada ainda está ligada a alma-grupo, e a alma-grupo é um coletivo de expressões, de energias que vão gradualmente se aprimorando ao longo dos milênios. Então a mônada passa a receber mais diretamente as radiações dos níveis imateriais quando ela ingressa no reino humano, que pouco a pouco atraem para novos rumos e ao mesmo tempo adquire o controle das manifestações em todos os níveis. Então quanto mais o ser evolui, depois que ele fez que essa mônada transitou por todos os reinos inferiores e chegou ao humano, ele vai evoluir no reino humano e vai ter cada vez mais autocontrole sobre si mesmo, vai começar a distinguir, optar pelas coisas de uma forma mais clara, mais plena, não se deixando mais levar pelas inferioridades, pelos desequilíbrios. Aqui temos uma pequena ilustração que está contido no livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. Claro que ela tentou mais ou menos identificar ou expressar para o leitor ter uma ideia do que é a mônada. Então a mônada seria muito mais esse primeiro retângulo aqui, essa bola de luz, de energia, e ela tentou expressar os outros corpos como sendo esses. Mais ou menos, pelo que eu percebo, pelo que eu já estudei, é assim. Esse corpo aqui é um tanto amorfo para ser considerado que seria um suposto corpo astral. A gente vai ver ali que todos os corpos mantêm a mesma forma praticamente do que o ser é. Por exemplo, o meu corpo astral vai ser igual a mim, assim como meus mentais inferior, mental superior e búdico.
o que existe mesmo emanação de energia, de luz, é a mônada e o átmico. E o corpo físico, por sua vez, vai ser uma decorrência, né, desse corpo astral ou desse conjunto de corpos sutis. Então, aqui no livro Evolução e Vida, dos Espíritos Leão e André Luiz, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, ele diz: o dinamismo entre faixas vibracionais diferenciadas enseja ao viajor solitário na conquista da individuação própria e, logo após, da iluminação das faculdades patenteadas, o domínio das prerrogativas intrínsecas que o revelam filho autêntico da suprema potência celestial, a lhe retratar a grandeza incomparável pelas órbitas que crie e sustente na longa jornada para a perfeição. Então, ali justamente querendo dizer, trazendo a informação que os campos de energias que nos envolvem, que o próprio ser desenvolve em si, propicia a ele uma iluminação da sua própria percepção, uma evolução da sua própria percepção, e ele termina dominando, então, todo esse manancial e se conectando cada vez mais com a suprema potência celestial, como ele chama aqui. E ainda ele completa dizendo: na gênese de todo o processo organizacional e vitalista, o pensamento é a força que denuncia o poder irradiante do espírito, a qualquer tempo e sob qualquer condição. Então vocês veem como o pensamento é importante, aquilo que pensamos. Toda vez que nós pensamos em uma coisa ou em alguém, nós estamos emitindo um campo de energia. E esse campo de energia vai ser exteriorizado. Só que essa emanação de energia exteriorizada vai voltar para nós. Então, se nós emitirmos pensamentos bons sobre as coisas, sobre as pessoas, nós vamos ter um retorno bom, ideal, adequado. Se nós pensarmos mal sobre as coisas, sobre as pessoas, teremos também esse retorno. Por isso que tantos falam em como é importante termos um pensamento positivo, a força do pensamento e tal, porque realmente pensamento é energia, né? E aí, depois da mônada, então, como eu falei, tem o corpo átmico, que é o primeiro corpo abaixo da mônada, em termos de frequência vibratória. É muito difícil de ser percebido, assim como a mônada, pelo menos por nós, né, seres pouco evoluídos, porque a sua frequência é muito elevada, não apresenta uma aparência definida. E o corpo búdico, então, é o último dos corpos superiores. Até esse corpo, ele se apresenta, esse corpo passa a se apresentar de uma forma mais consciente, interferindo positivamente nos corpos inferiores, os chamados corpos inferiores, e geralmente ocorre grande dificuldade desse corpo passar esse fluxo de energia, as informações captadas pela própria mônada e pelo próprio corpo átmico, porque existem inúmeros bloqueios enquanto o ser é inferior ou pouco evoluído, ou mais ou menos evoluído, bloqueios nos corpos inferiores. Então, a energia tem um fluxo intenso da mônada para o átmico. Do corpo átmico, essa intensidade continua até o búdico, mas do búdico para os demais corpos, aí começa a haver toda essa filtragem pelos bloqueios de energias que existem e que devem ser, obviamente, superados, né? Esses fluxos acontecem inconscientemente, esses fluxos da mônada para o corpo búdico, né? E esse nível de inconsciência é porque é uma coisa constante, não é que às vezes a mônada emana uma energia
para o corpo búdico, e às vezes o corpo búdico emana uma energia para o búdico, e o búdico, aliás, o corpo átmico emana para o búdico, e o búdico emana para os corpos inferiores. Na verdade, é uma constância, é um fluxo de energia constante que ocorre. E a aparência do corpo búdico é muito parecida com a nossa. É o primeiro corpo superior que tem a aparência que nós temos na atual encarnação. Daí temos o corpo mental superior, ou também chamado mental abstrato, ou ainda chamado de mental causal. São 3 nomes dados conforme os autores, conforme a linha de estudo. Esse corpo é responsável pela geração do pensamento abstrato. Ele cria e analisa toda a parte mental que possa trazer algum tipo de informação. Um exemplo é a capacidade de nós conseguirmos absorver ideias superiores vindas das hierarquias maiores. Então, na realidade, o que pensa em nós não é o cérebro físico. O cérebro físico, como a ciência materialista ainda acha, o cérebro físico é o último estágio de pensamento, de fator pensar. Na verdade, o que pensa é a mônada, o corpo átmico, o corpo búdico, e que se serve do corpo mental superior para pensar, para captar o senso das coisas, a noção das coisas. A partir desse corpo são registrados os traumas das várias encarnações a serem superados. Também é a partir desse corpo que o ego começa a se manifestar, justamente porque é o primeiro corpo inferior, o primeiro corpo sutil e inferior. Esse corpo é o primeiro a receber as energias superiores vindas do corpo búdico, como eu mencionei antes, e a aparência é igual à da qual temos na atual encarnação, diferenciando-se que se apresenta mais sutilizado, obviamente, do que o corpo físico, bem mais sutilizado, né? Quando uma pessoa precisa de uma ajuda espiritual, por exemplo, os amigos maiores começam a trabalhar nesse corpo. É o primeiro corpo a ser trabalhado em qualquer tipo de trabalho de cura, de ajuda de cura, de algum tipo de cura superior realizado, seja a nível de colônias espirituais, de centros intraterrenos ou intraoceânicos. Então ele é o primeiro corpo a ser trabalhado pelos amigos maiores, pelos seres de luz, porque é o corpo que justamente gera a parte do pensamento denso. Então os desequilíbrios mentais, os pensamentos negativos que um ser traz consigo ao longo das várias encarnações ficam todos registrados ali enquanto o ser não supera. Então, no momento que o ser superar esses registros negativos, enquanto ele não supera tudo isso, ele vai ficar com o corpo mental superior dele bloqueado, desequilibrado, os seus chakras mais bloqueados do que menos bloqueados. Então, de novo, daquele mesmo livro, eu separei um trecho, o Evolução e Vida, onde diz: importante salientar que a realidade cósmica obedece ao padrão mental de Deus, que sustenta a criação por amor através de irrepreensível sabedoria. Daí toda a criação mental de seus filhos estar condicionada à sua relatividade, culminando pela sublimação que é o roteiro de tudo e de todos neste infinito universo do bem. Então, na realidade, a mente de Deus, que a gente não faz nem ideia do que seja, pela grandiosidade, pela complexidade, a mente criadora é a primeira manifestação mental que existe no universo e que sustenta toda essa criação, toda essa realidade, né? E aqui uma pequena ilustração também, mostrando
um momento onde os corpos se projetam, né? O corpo físico deitado no solo, no chão, e ali aparece, claro, um corpo, mas na verdade são vários corpos que se projetam no momento do sono físico e, em último caso, no momento também do desencarne de cada ser. E então temos também o corpo mental inferior ou o corpo mental concreto. A função desse corpo é conseguir gerar o raciocínio concreto, além de captar as energias vindas do mental superior e transmiti-las para o corpo astral. Ele é responsável pelo pensamento mais denso, analítico e julgador. Assim como o mental superior, também registra conhecimentos de outras vidas e retém os traumas fruto da interpretação distorcida do ego, o que pode gerar bloqueios de comportamento e energético ao longo das existências. Esses bloqueios geram perturbações com conflitos mentais e aí também, por exemplo, dificuldades de raciocínio claro, de clareza mental, de discernimento. Esse corpo tem a aparência igual também da atual encarnação, ou, se a pessoa está desencarnada, da sua última encarnação. Então, sem estender muito, vou ficando por aqui nesse vídeo, e no próximo vídeo eu continuarei falando então do corpo astral e as suas características que envolvem o ser. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre os corpos sutis, coloquem nos comentários. Lembrem de dar o like, gostei e se inscreva no meu canal para dar uma força ao canal. Obrigado por enquanto pela atenção e até o próximo vídeo. Até mais.